Boa tarde. Vamos iniciar a entrevista coletiva online com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, com algumas perguntas já enviadas pela imprensa. A Rede Vida pergunta: o novo decreto do governo afirma que a igreja nesse momento se torna também essencial. E se a igreja pretende continuar com a quarentena, mas deixar livres para os sacerdotes deixarem ou não a igreja aberta. Qual é a posição da igreja? A igreja, o serviço da igreja, a igreja não é só essencial, ela é vital. A igreja, ela está ao lado do povo, nós temos procurado acompanhar as comunidades, transmitir na medida do possível o momento de oração. Nós temos transmitido na medida do possível as celebrações eucarísticas. Por quê? Porque a igreja, ela tem uma responsabilidade com as pessoas. A igreja, ela é povo de Deus. Precisa manter o povo de Deus no ânimo. Então não é uma atividade essencial, é uma atividade vital. Uma outra questão é permanecer de portas abertas. Nós temos uma outra igreja em Manaus que a porta está aberta, mas não para celebrações. Nós continuaremos com a determinação de não termos celebrações sacramentais em público, de não termos reuniões de grupos maiores. Está tudo suspenso até nós termos a certeza de que o pior passou. Nós precisamos colaborar, nós precisamos ajudar. A vida está em primeiro lugar. A campanha da fraternidade está nos ensinando a cuidar da vida como um dom. Nós queremos ajudar a cuidar desse dom tão precioso que Deus nos deu. A CBN Amazônia pergunta como fica a programação da Semana Santa, se há alguma mudança. Na programação da Semana Santa, as determinações emanadas pela Arquidiocese continuam as mesmas. Nós só transferimos a celebração do Santo Crisma. A celebração do Santo Crisma normalmente se faz na quinta-feira na parte da manhã com a presença de todos os padres da Arquidiocese. É nessa celebração que São Bento os óleos do batismo, óleos dos enfermos e consagrado o óleo do Crisma. Nós vamos fazer esta celebração numa outra data, quando nós tivermos certeza de que poderemos reunir o máximo de pessoas possíveis. Talvez até nem na catedral ou num espaço maior do que a catedral, para podermos assim retomar as nossas celebrações, os nossos momentos de expressão da fé, que são as celebrações, momentos tão importantes. E o G1 Amazonas pergunta como a Arquidiocese de Manaus se posiciona diante do decreto presidencial de retomar as missas e outros serviços. Nós não combatemos o vírus com decretos. Os decretos ajudam a implementar planos, ações para evitar, para combater o vírus. Eu não vejo que esse modo de amenizar a presença das pessoas dentro das igrejas, manter as portas abertas, nos ajudem no combate ao vírus. Por isso, nós continuaremos com as determinações já apresentadas às nossas comunidades, aos nossos fiéis. O Portal Generoso pergunta, diante da situação, né, que a Igreja Católica perdeu muitos padres na Itália, como a Igreja Católica de Manaus está agindo para prevenir o clero? Nós reunimos todo o nosso clero antes do dia 19, dia de São José, nós reunimos um dia antes para discutirmos as orientações. E nesse momento, nós mutuamente, nós nos ajudamos e nos aconselhamos no cuidado. Mas o nosso cuidado maior é com todos, com todas as pessoas. Naquele momento, todos nós insistimos que o nosso cuidado tem que ser com os frágeis. O nosso cuidado tem que ser com os idosos. Inclusive, naquele momento, mais de um padre se levantou e disse: o que nós vamos fazer com os nossos irmãos que vivem nas nossas ruas? Então, a preocupação primeira não é com os padres. A preocupação primeira são com os pobres,
com os frágeis. Mas é claro, eu estou insistindo junto aos padres para que eles se cuidem, não deixem de atender aos necessitados, mas que eles se cuidem. Nós precisamos, a igreja de Manaus é muito carente de padres, nossa igreja necessita da presença dos padres. Mas nós queremos, em primeiro lugar, como igreja, como padres, todos nós, estamos a serviço dos pobres. Inclusive, nesse sentido, enviamos pedidos para fazermos um trabalho em conjunto, seja no município, seja com o Estado. Basicamente, a maioria das perguntas tem sido sobre a sua opinião mesmo com relação ao decreto, né? E tem uma última pergunta também do Portal Generoso, querendo saber a sua opinião sobre o discurso do presidente a respeito da pandemia. O discurso do presidente, à primeira vista, é um discurso positivo. Quer dizer, que as pessoas não criem um alarmismo. Mas, por outro lado, é um discurso equivocado. É um discurso que preocupa se um chefe da nação vai contra todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. É preocupante. É preocupante porque os mais frágeis estão sendo daqui a um pouco atingidos. Nós não teremos condições, absolutamente não teremos condições de atender os pobres se o vírus se expandir do jeito que está se expandindo. Nós não teremos condições. A vida está em primeiro lugar, não o dinheiro. O dinheiro, o Estado deve ajudar nesse momento as pessoas, deve ajudar as empresas, deve colocar dinheiro à disposição suficiente para que os empregos sejam mantidos, para que a economia, passado o tempo do vírus, possa voltar a girar. Como me disse uma vez, uma economista, continue a moer, isto é, continue em movimento. É claro, a crise será grande. A crise do vírus, economicamente, será enorme. Nós vamos ver o quanto nós vamos sofrer, inclusive nós como igreja. Nós também temos funcionários na igreja. Nós temos funcionários nas rádios que a arquidiocese dirige. Nós temos tantos funcionários, nós temos uma responsabilidade, mas não queremos colocar essas pessoas na rua, elas necessitam do dinheiro. Aonde nós no futuro vamos arrumar esse dinheiro, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que neste momento nós não podemos brincar com a vida dos outros. Isso é que nós sabemos. E nós queremos dar a nossa contribuição, como estamos dando a nossa contribuição. Economicamente, teremos que ir pensando ações. O governo tem obrigação de ir pensando ações. Façam como estão fazendo outros governos. Eles quase estão se antecipando. E nós não podemos, nesse momento, deixar de pensar nos pobres. Não colocarmos no ombro dos trabalhadores, como se tentou a medida 927, colocar no ombro dos trabalhadores a questão econômica. Nós não podemos correr esse risco. Isso não é ético, não é ético. Que o governo possa repensar, como me parece que está repensando, e nós todos juntos teremos que colaborar com o governo para que realmente as vidas sejam preservadas. Se tivermos o pico no final do próximo mês e tivermos passado, é que nós podemos começar a pensar em reabrir as igrejas, retomar as nossas celebrações, mas até lá teremos que ter pensado que ações econômicas vamos colocar em ação para proteger a sociedade brasileira. É isso. Podemos encerrar. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem. Eu queria pedir a todos os irmãos e irmãs que nós continuemos unidos. Nós continuemos muito próximos uns dos outros. Tenho recebido notícias tão boas de oração em família, texto em família, leitura da palavra de Deus em família, que tira um tempo para brincar com as crianças, com os filhos, tira um tempo para ter um cuidado maior com os nossos idosos.
Chegam notícias de casas tão pequenas, tão diminutas, onde o aperto é tão grande durante o dia, mas sabem se organizar, sabem conviver nesse aperto durante o dia que às vezes faz tanto calor. Nós continuemos muito unidos, não só na oração, mas continuemos unidos também na solidariedade. Nós estamos tentando levar algumas ações para ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Nós queremos ir ao encontro deles. Nos ajudem na solidariedade. Nós não queremos que nenhum dos nossos entes queridos saia dos nossos olhos. Mas também não queremos que nenhum dos nossos irmãos necessitados saiam da nossa ajuda, da nossa solidariedade e da nossa caridade. Deus abençoe a todos e sempre em frente. Nós sairemos melhores e mais solidários dessa pandemia.